É isso, hein? Eu achando que ia ter um pouquinho de paz, um pouquinho de férias, o São Paulo tá como um fire no mercado. Salve, salve, rapaziada! Fala você, São Paulino, fala você, São Paulina, mas afinal o São Paulo não tirou férias, né? Deram férias pro Dorival, deram férias pros jogadores, mas a nossa diretoria, nosso departamento de futebol, pelo visto, tá trabalhando, hein? Anunciando jogadores novos, alguns a gente já esperava, tem negociações novas acontecendo, como é o caso do Damian Bobadilla. E confesso a vocês, quando eu vi a notícia do Globo Esporte que saiu agora há pouco, na tarde desta segunda-feira, eu pensei, não é possível que o São Paulo foi atrás daquele Bobadilla, centroavante paraguaio que eu contratava no PlayStation 2, que deve estar com 50 anos de idade. Não, se trata de um meio-campista de 22 anos que eu pude reunir algumas informações e vou falar aqui no vídeo para vocês. Também vou comentar brevemente pouca coisinha de Eric e Luiz Gustavo, porque você vai comentar pouco, Celso, você que está chegando agora e já está deixando o like, se inscrevendo no canal se for sua primeira vez aqui. Porque ao longo do ano, desde que a gente soube da contratação do Eric no meio da temporada, confirmada inclusive pelo Carlos Belmonte, eu já comentei com vocês um pouco do que eu acho do jogador e que eu acho uma ótima contratação, ainda mais vindo, né, sem custo de transferência para o Ceará, vindo entre aspas de graça, só o salário e as luvas. Tem ótimos números pela equipe do Ceará e ajudou a equipe do Ceará a não fazer uma campanha pior na Série B. Inclusive, quando meteram o dedo na cara dele, né, a torcida do Ceará meteu o dedo na cara dele e falou que ele era o melhor jogador do time, até ser vendido pro São Paulo, não sei o quê. No jogo seguinte, ele fez gol e deu assistência. Gostei dessa personalidade dele, comentei aqui com vocês. O Luiz Gustavo, vocês sabem que eu não gostaria da contratação. O importante é o que ele vai deixar ou não dentro de campo, vamos ver. Mas rapidinho, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você for novo, visitar nossa lojinha que tem camisetas e estampas maravilhosas, rapaziada. Vamos falar aí desse Damian Bobadilla, que deve ser o principal que vocês devem estar se perguntando, Celso, pelo amor de Deus. O Luiz Gustavo eu lembro no Bayern de Munique, na seleção brasileira, no Wolfsburg, mas, né, eu sei quem é Damian Bobadilla. O Eric eu vi na Série B, vi uns jogos do Ceará, achei interessante. Quem é Damian Bobadilla, Celso? É um meio-campista de 22 anos que, segundo até a própria matéria do Globo Esporte, viram similaridade com o Alisson no Bobadilla. Só que a diferença é que ele é um segundo volante de origem e 8 anos mais novo do que o Alisson também. E o que eu gostei desse Bobadilla foi o alto número de gols. Ele tem 69 jogos no total com a camisa do Cerro Porteño do Paraguai e 11 gols e algumas assistências também. É um cara que chega e infiltra para fazer gol. Pelo pouco que eu vi, pelo pouco que eu consegui de achar de vídeo dele, me lembrou um pouquinho do Galopo, só que o Galopo parece ter uma qualidade técnica melhor. A parte do Bobadilla é mais uma intensidade física, pelo que eu pude reparar em comparação com os dois. Por exemplo, né, o Galopo veio como 8, mas foi usado de 9, foi usado em tudo quanto é lugar, menos na segunda volância, menos de 8. E outra coisa, algumas pessoas começaram a falar que ele é que ele é segundo e primeiro volante. Não, pelo que eu pude reunir de informações, ele jogou 1 ou 2 jogos de primeiro volante só lá no Cerro Porteño. De resto é tudo como segundo volante, tudo como um meio campista, como esse 8, como esse cara para disputar a posição com o Alisson. Que o São Paulo até outro dia estava negociando com o Emanuel Martínez do América Mineiro. O Emanuel Martínez do América Mineiro pediu 10 milhões de reais, o que eu acho um absurdo. Mas é mais ou menos esse preço por esse Bobadilla, que é 2 milhões de euros que ele está avaliado lá no Transfer Market, que dá mais ou menos uns 10 milhões de reais, se não me engano. 2 milhões de euros dá 10 milhões de reais, é isso mesmo. Só que uma coisa é você dar 10 milhões de reais num cara que é uma promessa, que já é chamado para a seleção paraguaia, né? Chegou a ser convocado, chegou a entrar num jogo aí de eliminatórias. Uma coisa é você dar 10 milhões de reais numa promessa aqui da América do Sul. Outra coisa é você dar 10 milhões de reais num jogador que já está indo para 30 anos, que é o caso do Emanuel Martínez, que pode te entregar mais 2 ou 3 anos de alto nível e depois acabou. Se ele se cuidar muito, se ele mantiver um ótimo nível, talvez mais 3, mais 4, mas vocês entendem meu raciocínio. Ah, se você tem preconceito contra jogador velho? Não, quando é jogador velho que vai resolver, como o Lucas, como o Rames. Velho eu digo mais 30, como o Caleri, como o Luciano, que pode resolver teu problema. Agora um segundo volante, um cara, né, de uma função de marcação, aí eu já não gosto. Eu prefiro o pessoal mais novo, tanto que o Rafinha, eu sempre fico me contradizendo sobre o Rafinha aqui, principalmente por causa da questão da idade, da parte física. É que o Rafinha voltou a jogar no futebol brasileiro já faz 5 anos, desde 2019. Teve uma curta passagem ali no Olympiacos, mas jogou por Flamengo, por Grêmio e depois aqui no São Paulo. Então ele já estava acostumado a essa rotina maluca do futebol brasileiro, por isso, né, a renovação não pegou tão mal. Agora, trazer um cara mais velho, eu já tenho um pouquinho de preconceito. O que não é o caso do Bobadilla, com os seus apenas 22 anos. Com apenas 22 anos, o Bobadilla pode reforçar o São Paulo, ainda está negociando. A gente ainda não sabe quanto que o Cerro Porteño vai pedir, se vai pedir muito, se vai pedir pouco. Está negociando. Se for na faixa dos 10 milhões de reais, eu não vejo problema em pagar 10 milhões de reais numa promessa, num jovem, num cara para o futuro. O São Paulo pagou 30 no Galopo,
Agora, pagar 10 milhões no Emmanuel Martinez de 29, aí eu vejo problema. Mesmo não sendo um cara que a gente acompanhou mais de perto aqui no América. Talvez ele só tenha feito uma grande temporada da vida dele. E o São Paulo cansou de cair no papinho de caras de uma temporada só. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Qualquer novidade eu trago ou em vídeo ou em live aqui pra vocês. Mas o São Paulo está sim negociando. Vai estar a imagem a qualquer momento aí pra vocês da matéria do Globo Esporte, que está negociando com o Damian Bobadilla. Como eu falei, um 8 para disputar a posição com o Alisson. O pouco que eu consegui ver de YouTube, algumas informações nos Transfer Market da vida, nos sites de estatísticas da vida, gostei do que vi. E também por esse número de gols. Se não me engano é mais ou menos, inclusive, eu acho que é maior até que o número de gols que o Alisson tem com a camisa do São Paulo, se eu não estiver enganado, né? Mas a diferença é que o Alisson era atacante e beleza, agora ele é segundo volante. Ele mesmo segundo volante sabe fazer gol, sabe infiltrar e achei um jogador interessante. Vamos ver, né? Se o Cerro Porteño achar que tá vendendo o novo fulaninho, o novo craque paraguaio, aí ferrou. Agora, se realmente fizer um preço justo ali, como eu falei, esses supostos 10 milhões de reais que é o que ele vale no Transfer Market, não vejo problema 10 milhões de reais numa promessa. Rapaziada, vou comentar um pouquinho sobre o Eric, que até como eu comentei com vocês no início do vídeo, já tô falando do Eric desde o meio do ano, é um cara que me empolga, é um cara que eu acho que pode ajudar, pode sim chegar a ser titular nesse lado direito do São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai se adaptar bem aqui. Tem jogadores que tem um histórico de só conseguir jogar em clubes ou ligas menores. Tem um cara que às vezes na Série B é rei, chega na Série A, não consegue se desenvolver. O Eric já é um cara de 25 anos, não estamos falando de nenhum moleque, nenhum sub-23, nenhum sub-20, nós estamos falando de um cara que já tem uma certa rodagem. Se eu não estiver enganado, o Eric passou pelo Náutico também. E o São Paulo anunciou ele ontem, o primeiro reforço para a temporada de 2024, e me agrada demais. Sabe fazer gol, sabe dar assistência, tem o drible, tem velocidade, não é o Messi. Apesar de todos esses elogios, não é o Messi, mas é um cara que pode ajudar e acredito que dentro desse contexto do São Paulo, dentro de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, de um Brasileirão, ele pode ajudar, ele pode se destacar. Não sei se vai ser Rato, se vai ser Lucas que vai fazer o lado direito. Eu acho que entre Eric e Rato, o Eric tem mais qualidade, o Rato tem mais qualidade na bola parada, num chute de longa distância. O Eric já, a todo momento, ali vai dar um problema para o adversário. E pode ser um cara para entrar no segundo tempo. 30 do segundo tempo, São Paulo e River no Morumbi, 0-0. O Dorival precisa botar um gás, precisa botar uma fumaça no jogo. Tem o William Gomes, que é um novinho, que é um jogador jovem. E você tem o Eric, que é um cara mais, né? Série B, Copa do Nordeste, é um cara que já vivenciou algumas coisas, ele vai confiar mais no Eric para entrar numa situação dessas. Não tô falando que não é para usar o menino, pelo amor de Deus. Quero que use o William Gomes, principalmente no Paulista. Ele vai chamar o Eric, vai entrar, pode arrumar uma jogada, pode escolar uma assistência para um Caleri ou fazer um gol. Por que não? Por que não? O Eric pode ser esse cara, pode ser esse 12º jogador. Eu não quero cravar ele como reserva ou como esse 12º jogador, como esse reserva de luxo, talismã, porque eu acho que fica mal até pro cara que pode sim ser titular. Mas ele pode ser esse cara aí, principalmente numa Libertadores, entrar num jogo difícil e ajudar e arrebentar. Já o Luiz Gustavo, eu tenho esse problema não só com a idade, mas pelo lugar que ele estava jogando. Vou dar o exemplo aqui do Fernandinho. O Fernandinho vem com 35, um ano a menos que o Luiz Gustavo, pro Atlético Paranaense. Só que o Fernandinho sai do Manchester City, ele sai da Premier League, ele tinha acabado de ser eliminado numa Champions na semana seguinte, não literalmente na semana seguinte, mas pouco tempo depois já veio para o Atlético Paranaense. Ou seja, ele sai da liga mais difícil do mundo, disputar Champions League, para o Atlético Paranaense. Ou seja, era um cara que estava aqui não, né? Aqui, alto nível. O Luiz Gustavo saiu da Alemanha, saiu do Bayern de Munique, foi para o Wolfsburg, que é um time menor, mas ainda assim na Bundesliga, uma das principais ligas do mundo. Depois vai para a França, que já não é um futebol interessante, mas mesmo assim é uma liga decente, uma das principais europeias, né? Eu acho que é a quinta ou sexta da Europa, mas enfim. Ainda tá no Olympique de Marseille, time grande. Aí depois vai para a Turquia, que apesar da liga ser um pouco mais fraca, é muita cobrança de torcida, respeito, beleza. Acho sim uma liga interessante. Dali vai para o mundo árabe, aí eu já não gosto. É idade, é mundo árabe. Celso, por que você tem preconceito com o mundo árabe, com o campeonato árabe? Porque muito menos. A cobrança é muito menor. Lá é assim, ó, toma dinheiro e só. E o cara pode fazer a lei do esforço mínimo. É o que muito jogador acaba se acomodando em China, em Liga Árabe, se acomoda tipo, vou fazer aqui o mínimo e tá tudo bem, eu não vou ser cobrado por torcida. Se o Luiz Gustavo vem da Turquia para o São Paulo, eu teria menos problema. Porque aí, beleza, é uma liga mais fraca? É uma liga mais fraca. Mas o cara é cobrado o tempo todo por torcida. O cara precisa estar em alto nível, senão é dedo na cara, chute no portão do CT, toda aquela coisa que a gente fala que é errado, mas que o cara cria uma casca ali.
Não é esse o caso. Quando vem da Liga Árabe com idade avançada, eu acho que vai ser um novo Éder, vai ser um novo Jusilei. O Hernanes, que a gente ama tanto, não conseguiu desenvolver mais seu futebol depois de passar mais um tempinho na China. Então eu tenho um problema sim com quem vem do mundo árabe da idade. Se ele tivesse vindo da Liga Turca, da Liga Francesa, direto pra cá, aí tudo bem. Aí eu veria menos problema, porque ele ainda estaria num nível legal. Ele não joga há muito tempo e eu preciso, não digo perder meu preconceito, mas eu preciso esperar para ver o que vai acontecer, para avaliar melhor o Luiz Gustavo. Torço para que dê certo. A partir do momento que o cara bota essa camisa, eu torço pro cara ser o melhor volante do mundo. E ele foi um ótimo volante no Bayern de Munique. Ele era, sim, titular absoluto da seleção brasileira na era pré-Casemiro e não tinha outro volante. Pô, sem o Luiz Gustavo. Não, era o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo era uma das poucas certezas daquela geração ali de 2013, 2014 na função dele. Era uma das poucas certezas. Era Neymar, Luiz Gustavo, talvez o Oscar também, um ou outro cara que você falava, não, esse aqui, beleza, esse aqui não tem onde mexer. Na lateral esquerda tinha o Marcelo também, mas você não mexia muito fora isso. Você tinha Felipe Luiz, que era obviamente o reserva do Marcelo, mas você tinha ali alguma certeza, ele era uma delas. Eu acho um absurdo falar da carreira, do passado do Luiz Gustavo. O passado dele fala por si só. Foi um grande jogador, aparenta ser um cara experiente e tudo mais. Até porque, né, pô, o cara passar por Bayern de Munique, todos esses lugares não adquiriu uma experiência, pelo amor de Deus. É óbvio que adquire, querendo ou não. Não sei se ele é um grande líder, uns dizem que sim, outros dizem que, né, é aquela liderança calada. Nunca vi isso, mas tudo bem. Tirando de um cara como o Messi, por exemplo, que só de balançar a cabeça os jogadores argentinos já falam amém. Mas enfim, torço para que dê certo, vou torcer pro cara se dar bem aqui. Não esquece de deixar o like e comentar o que você achou aí dessa possibilidade do Bobadilha e também desses outros reforços que estão sendo especulados pelo São Paulo. A gente fala um pouquinho mais sobre Pedro Raul e outras situações na live de amanhã. Sim, as lives do canal voltam nessa terça-feira. Alguns de vocês já estão mandando mensagem, pô, Celso, já vai fazer uma semana. Pô, deixa eu tirar um descanso também, né? Mas sem deixar de fazer conteúdo aqui para vocês. Tamo junto, como sempre. Vamos São Paulo, senhoras e senhores.